No ano de 1957, em meio à corrida espacial, a União Soviética foi o primeiro país a conseguir colocar algo no espaço. O programa Sputnik, que tinha o objetivo de produzir satélites artificiais que testassem as propriedades espaciais e terrestres, lançou o Sputnik 1, que ficou 6 meses em órbita. Mesmo com funções limitadas, o satélite foi extremamente importante para identificar as camadas da alta atmosfera da Terra. Desde então, vários equipamentos foram lançados ao espaço, e a exploração do ambiente externo ao nosso planeta avança cada vez mais. Hoje, estima-se que após o Sputnik 1, cerca de 4.000 satélites já foram para a órbita terrestre. O problema é que nem tudo que vai consegue voltar. Enquanto algumas partes do equipamento cedem e caem à atmosfera dentro, outras ficam viajando pelo espaço a altas velocidades. A elas damos o nome de lixo espacial. Eu sou a Mariana Catassi, diretora do laboratório. Eu sou Luísa Thier. Eu sou o Matheus Dias. E eu sou a Rebeca Alencar. E no Fora da Caixa de hoje, vem com a gente aprender mais sobre o lixo espacial. Bom, antes da gente entrar de vez no tema desse episódio, vale lembrar que, por conta do isolamento, nossos repórteres e convidados gravaram esse programa dentro de casa. Então, se você perceber alguma diferença no som do ambiente, é porque não estamos em um único estúdio ou com a aparelhagem adequada. Para nos aprofundarmos no assunto, é muito importante saber o que de fato é o lixo espacial. Por isso, conversamos com Érica Rosseto, mestre em astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, o lixo espacial é todo o resto de missão, né? Tudo que ficou no espaço, que a gente mandou para lá e não está mais em uso, né? Então, ele é composto desde satélites e sondas e naves que já foram utilizadas e não são mais, até como restos de missões, peças menores ou resquícios de alguns acidentes que ocorreram no espaço. Então, tudo que está no espaço e não é mais utilizado, não está mais em operação, é classificado como lixo espacial. Os componentes fora de operação citados pela astrônoma são produzidos principalmente por partes de satélites e foguetes. Todo o lançamento é feito em várias etapas, que na medida em que sobem em direção à atmosfera, queimam combustível por tempo determinado. Assim que ela termina, uma parte do objeto, chamada de estágio, é solta de todo o restante de sua estrutura, para que a próxima continue o impulsionamento. Por conta das elevadas altitudes e peso da carga, o equipamento de lançamento deve ser potente, rápido e forte o bastante para tirá-la da atmosfera. E a ciência ainda não descobriu como fazer isso em uma única fase. Os que são soltos ainda dentro do planeta, muitas vezes possuem motores automáticos que direcionam uma estação de pouso. Alguns caem no oceano, mas não demoram a ser retirados pela equipe responsável. No entanto, quando liberados fora da Terra, ficam vagando pelo espaço. Também não podemos esquecer que partes fragmentadas do equipamento dos próprios astronautas também são considerados detritos, além de satélites que já perderam seu tempo de validade. Mas não é só isso que produz o lixo espacial. Segundo a Agência Espacial Europeia, cerca de 32% dele é fruto de explosões. Roger Craig, chefe do Programa de Segurança Espacial, aponta que elas quase sempre são causadas por restos de combustíveis e baterias de espaçonaves inativas. Como resultado, hoje existem mais de 130 milhões de detritos em volta da órbita terrestre. Só que não para por aí. Lembra que nem tudo que vai consegue voltar? Em alguns casos, consegue sim. O tempo que o lixo pode ficar em órbita depende da sua altitude. Quanto maior ela for, mais o detrito demora para entrar novamente na atmosfera terrestre. Por volta de 600 km de altitude, a espera pode ser de anos, mas a 1.000 km chega a séculos. O asteroide 2020 SO, que estava em rota de aproximação à Terra em setembro deste ano, por exemplo, foi identificado por especialistas da NASA como parte superior do foguete Centauro, lançado em 1956. Assim como ele, cerca de 200 fragmentos caem em nosso planeta por ano. O suposto asteroide foi notícia, quando na verdade se tratava de lixo espacial. Um asteroide que era o tamanho de um ônibus escolar passou aqui pela Terra a uma distância que é considerada muito próxima pelos cientistas. E segundo a NASA, a velocidade desse asteroide ultrapassa 27 km por hora. A distância é a mais próxima do nosso planeta que os satélites de previsão do tempo e também de telecomunicações. Mesmo que detritos fiquem girando e girando por lá,
podendo demorar até centenas de anos para voltar à atmosfera da Terra, isso não significa que eles não são um problema, né, Matheus? Sim, Mari. É difícil imaginar que pedaços de metal num lugar infinito como o espaço seja um problema. Mas a questão é que muitos novos satélites e expedições espaciais foram e serão lançados. Esses pedaços de metal podem representar um risco à existência e ao bom funcionamento desses novos lançamentos. O maior risco que o lixo espacial representa é de colisões com satélites ativos. Os detritos podem estar viajando em volta do nosso planeta a 36 mil km por hora, e até pedacinhos de metais minúsculos podem causar um baita estrago. Um detrito com menos de 1 milímetro equivale a um tiro de rifle calibre 22. Já para aqueles do tamanho de uma bola de tênis, seu impacto com outro objeto equivale a 25 bananas de dinamite. Imagine um satélite inativo ou um resto de foguete com toneladas. Outro grande risco do lixo espacial, principalmente os maiores, é quando há restos de combustível ou bateria, que durante a colisão com outro objeto pode se dividir em milhares de outros pedacinhos a altíssimas velocidades, e como o Luiz já disse, eles podem causar um estrago e tanto. Os detritos também representam riscos a astronautas que se encontram na Estação Espacial Internacional. Frequentemente, a rota da estação precisa ser alterada para que ela não colida com o lixo espacial. E a Estação Espacial Internacional teve que fazer uma manobra de emergência para evitar uma colisão com lixo espacial. O Centro de Controle de Voos usou uma nave de reabastecimento que estava ancorada na estação para alterar a rota. Há mais de 7 mil toneladas de lixo espacial, são 50 mil objetos à deriva em órbitas diferentes e a previsão é que esse número dobre em 10 anos. O que você acabou de ouvir foi Cecília Malan, em correspondência com Ana Luísa Guimarães no jornal Bom Dia Brasil da Rede Globo. A movimentação foi feita no dia 22 de setembro de 2020, e até a produção desse podcast foi a terceira vez que isso aconteceu esse ano. O lixo espacial também pode representar um risco às pessoas fora do meio astronômico. Os detritos menores que se encontram em baixas órbitas podem ser atraídos para a atmosfera terrestre, mas acabam sendo quase que totalmente consumidos. A gente conversou com o professor Ramakrishna Teixeira. Ele é doutor em Astronomia e Astrofísica pela Universidade de Bordeaux e professor associado do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Perguntamos se detritos maiores vindo em direção à Terra representam um problema. Os corpos maiores podem, ao penetrar na atmosfera, não serem totalmente consumidos e alguns resíduos vão atingir a superfície e podem causar acidente, mas isso é uma possibilidade muito remota. Já o lixo espacial na chamada órbita geoestacionária, que são as órbitas que estão a 36 mil quilômetros de altura, não sofrem mais atração terrestre, mas a sua colisão com satélites ativos pode sim representar problemas para nós, pessoas normais. Érica, o lixo espacial na órbita geoestacionária pode afetar as pessoas fora do meio astronômico? Os que estão em órbita geoestacionária, o que eles podem impactar, por exemplo, é se tiver uma colisão com satélites de comunicações, né, e o satélite perder a capacidade de comunicar, a gente pode ficar. É que a gente usa o serviço de satélite muitas vezes sem saber, né, mas a gente pode, por exemplo, ficar sem o sinal do celular, sem a televisão, sem, enfim, alguma rede aí que usa o satélite. Por isso que é importante, né, a gente mitigar esse risco de colisão, né? Então, hoje é uma preocupação bem grande que toda a comunidade que trabalha com satélite quer de mitigar o risco de colisão. Érica, a gente tem visto que existem cada vez mais projetos de lançamento de satélites na órbita terrestre. O projeto Starlink da SpaceX, por exemplo, já tem quase 1.000 satélites em órbita, e a previsão é que ele tenha 12 mil satélites girando em volta da Terra. Com esse número de satélites entrando em órbita só aumentando, a queda deles pode representar um risco? Assim, o risco sempre tem, mas hoje em dia, como eu falei, né, a gente vem trabalhando sempre aí para minimizar esse risco. Os satélites que são lançados, a gente tem algumas regras hoje que estão em vigor, né, elas não se aplicam a todos os objetos que estão no espaço, porque elas foram regras que foram estabelecidas depois de muitos objetos já terem sido lançados. Mesmo que seja algo eventual, a produção aeroespacial procura se precaver de qualquer equívoco com a queda, evitando ao máximo que ela afete o continente. Para isso, existe o que chamamos de cemitério espacial. O professor Rama dá mais detalhes dele para a gente. Quando um satélite concluiu o seu trabalho, concluiu a sua vida útil, se ele vai ser recolhido
de uma forma controlada aqui para a Terra, então a ideia é dirigi-lo para um ponto que seja o mais distante de tudo, o ponto mais isolado que a gente possa imaginar. E esse ponto é um ponto que fica no Oceano Pacífico, né? Ele está tão isolado que a ilha mais próxima que se encontra dele está a uma distância de quase 3.000 quilômetros. Essa distância é tamanha que até mesmo os astronautas passando por cima do local estão mais próximos dele do que qualquer ser humano em Terra estaria. Esse ponto descrito pelo professor é popularmente conhecido como Ponto Nemo. Trata-se de uma circunferência com 19.000 quilômetros sem nenhum palmo de terra seca, ou seja, perfeito para receber de volta os detritos sem grandes problemas. Hoje, estima-se que existam milhares de toneladas submersas que não foram resgatadas ainda. Mas essas milhares de toneladas no mar não chegam nem perto do que ainda está no espaço. O ideal seria que o meio acadêmico se dedicasse à preparação dos futuros profissionais já direcionado a esse tema para que daqui a algum tempo a engenharia aeroespacial saiba lidar melhor com a questão. Porém, Rama afirma que o lixo espacial é um assunto que não recebe tanto foco. Então, eu trabalho na área de astronomia, eu tenho um certo contato com esse assunto porque eu coordeno um convênio com a Universidade de Xangai, baseado nesse tema, mas no meio astronômico, isso não é um tema central, é um tema marginal muito distante. Como eu disse, a não ser para aqueles colegas que têm algum envolvimento maior com esse tema por alguma razão. Mas, em geral, não. Eu trabalho no principal departamento de astronomia do país e eu posso te garantir que raramente a gente fala desse tema. Além disso, Érica explica um pouco mais sobre o cenário do estudo sobre o lixo espacial, no contexto nacional e internacional. No meio acadêmico, não é, pelo menos assim, aí a gente também tem que ter, assim, separar um pouco, né? Aqui no Brasil, por exemplo, tem pouca pesquisa no meio acadêmico sobre isso, porque acaba que aqui são projetos que são mais voltados para a área comercial, né? Na comunidade internacional já tem um pouco mais de trabalhos, de estudos envolvendo os setores acadêmicos, porque tem uma integração maior entre a indústria e os institutos de pesquisa do que aqui. Agora já temos consciência da gravidade da situação do lixo espacial. Diversos fatores dificultam a solução desse problema, mas já existem alguns projetos que tentam resolvê-lo. O primeiro modo de resolver, na realidade, apenas reduz o risco de colisão dos satélites. A ideia é que, uma vez fora da rota dos satélites ativos, o lixo espacial deixe de ser um problema. É assim que funciona a órbita cemitério. Os satélites em órbita geoestacionária são lançados para um local superior composto apenas de objetos inativos. As órbitas cemitério surgiram em 2002, quando a União Internacional de Telecomunicações da ONU criou regras de convivência para os objetos no espaço. Órgãos internacionais e operadoras de comunicação acordaram que esse método deveria ser posto em prática a partir de então. Porém, não é certo que os satélites poderão cumprir essa função. Imprevistos acontecem. Para aqueles mais próximos de nós, geralmente é preferível trazê-los de volta, ao invés de expulsá-los para longe. Mas hoje, os satélites que são lançados para ficar em órbita baixa, eles precisam ter um plano de reentrada segura. Então, quando o satélite vai chegando ali no finalzinho da vida, a empresa que está controlando ele precisa ter um plano, né? Precisa apresentar esse plano, que eles têm condições de trazer o satélite de volta para a Terra de forma segura. Então, trazer esses objetos de volta para a Terra é a opção mais visada atualmente. Além de ser o melhor modo de limpar uma parcela do espaço, isso também possibilita que os materiais utilizados não se percam, ou seja, que os metais e componentes dos objetos possam ser reciclados e reutilizados. Diversos projetos de pesquisa atuais visam resgatar esse material com satélites coletores que devem ser lançados nos próximos anos, com destaque para a missão Clear Space One, que está marcada para acontecer em 2025. Então a limpeza do espaço consiste em 2 movimentos: o de reduzir a produção de lixo espacial, que já tem sido feito com a criação de regulamentos que certifiquem que, uma vez mortos, os satélites deixem sua órbita, e o de retirar o que já está acumulado, mas as pesquisas ainda estão em seus primeiros passos. O problema não está solucionado e precisa de investimentos e da valorização da ciência
para que possamos no futuro ter um ambiente espacial mais limpo. Para isso, o primeiro passo é mostrar para as pessoas que o lixo espacial existe e como ele pode ser danoso. Eu imagino que a mobilização popular pode ajudar nesse sentido, né, de causar alguma certa pressão, não só nas empresas, mas também nos órgãos públicos, de que é algo que precisa ter um pouco mais de atenção, ainda mais porque agora, né, a tendência é a gente usar cada vez mais os serviços de satélite para comunicação, né. Muito obrigada por acompanhar mais um Fora da Caixa com a gente. Nos vemos no próximo episódio com os repórteres da JPress. Sigam @jornalismo júnior nas redes sociais e as playlists do Spotify. Roteiro por Luísa Thier, Matheus Dias e Rebeca Alencar. Edição de som e produção por Audrey Olegário e Lívia Magalhães. Direção por Gabriel Guerra, Karina Taraziuk e Mariana Catassi.